Olá pessoal, bem-vindos ao curso Nominativ em alemão. Eu resolvi fazer esse curso porque muitos alunos me pediram e, apesar de ser o primeiro caso que se aprende quando começamos a estudar o alemão, muitos alunos ainda têm dúvidas como usar, quando usar, de que forma, o que ele significa realmente, né? E eu resolvi detalhar aqui para que você consiga entender realmente o significado do nominativo. Primeira coisa que nós temos que saber é que a função do nominativo na oração é de sujeito. É como se fosse o sujeito no português. O que faz o sujeito? Para quem não gosta da nomenclatura, ele pratica a ação. Então, eu tenho aqui, por exemplo, Der Vater wohnt in Frankfurt. Tá? Então, tudo que está diretamente ligado ao verbo é chamado de nominativo. Então, tudo que está aqui relacionado, que pratica essa ação aqui, nesse verbo, é chamado de nominativo. Então, nós sempre vamos ter que observar isso. Então, o meu nominativo aqui, ele está exatamente aqui. Der Vater. Independente da posição, tá? Então, eu vou colocar aqui, para vocês notarem essa diferença. Por exemplo, eu posso colocar em Frankfurt wohnt der Vater. Isso é muito comum em alemão, tá? Mudar a posição dos casos, eles podem inverter. Então, aqui nesse caso, meu nominativo ficou aqui no final, tá? Então, nem sempre ele vai ficar no começo de frase, ele pode ficar aqui no final da frase. O que você tem que observar é quem pratica a ação, para que você não erre aqui onde está o meu nominativo. Eu preciso identificar isso em uma frase, ok? Pessoal, quando eu digo nominativo, o que eu estou querendo me referir, na verdade? À tabela do nominativo. A tabela do nominativo. Eu tenho uma tabela a seguir nessa posição, nesse caso. Então, por exemplo, vou colocar aqui. Der Vater wohnt hier. Eu posso colocar der Vater wohnt hier. Eu posso colocar ein Vater wohnt hier. Eu posso colocar kein Vater wohnt hier. O que eu quero mostrar para você é que você pode colocar nesse campo aqui o que você quiser, desde que você respeite a tabela do nominativo. Aqui, vou colocar aqui para você identificar. Então, eu tenho o masculino der, eu tenho o indefinido, que é um aqui, e tenho kein de nenhum aqui. Então, aqui eu tenho o pai mora aqui, um pai mora aqui, nenhum pai mora aqui. Então, essa posição aqui, você vai colocar o que você quiser, na verdade, desde que você respeite a tabela. Essa tabela eu indico no começo que vocês sempre coloquem num local fácil, de fácil acesso, para estar consultando sempre, a hora que precisar. Então, essa parte aqui vocês vão montar da forma que ficar melhor para vocês. Eu vou colocar aqui as outras, só para vocês identificarem. Die Mutter wohnt hier.
Aqui estou respeitando a parte do feminino. A mãe mora aqui. Eine Mutter wohnt hier. Keine. Realmente é só para vocês conseguirem visualizar e ter uma visão de como funciona. Wohnt hier. Vou colocar as setas aqui, para a gente deixar isso realmente bem claro, que eu tô seguindo aqui, tá? No feminino. Nenhum. E vou colocar também o neutro aqui, para vocês também. Das Kind wohnt hier. Ein Kind wohnt hier. Kein Kind. Um pouquinho para baixo. Kein Kind wohnt hier. Aqui no neutro, tá? E vou colocar aqui a questão do plural também. Então, deixa eu só colocar os traços aqui, para vocês não terem dúvida. Vou colocar um exemplo aqui com plural, ok? Então, eu tenho die Kinder, as crianças, lernen hier, estudam aqui. Não tenho nessa parte aqui, gramaticalmente falando, não existe classificação de algumas ou alguns aqui. Depois eu vou explicar isso mais pra frente, mas não temos. Então, eu posso colocar o quê? Keine. Daí, o keine eu posso usar. Keine Kinder lernen hier. Nenhuma criança. Criança alguma estuda aqui. Então, eu tenho aqui as classificações, tá? De os ou as. Keine, de nenhuma, tá? É por isso que ficou aqui. Só lembrando que em todos os 4 casos aqui, masculino, feminino, neutro e plural, todas elas, se você observar, todos praticam as ações aqui. Isso que é o mais importante, que não podemos deixar de entender, tá? Então, o pai, a mãe, a criança, né? As crianças. Então, eu estou seguindo a minha tabela aqui, sempre identificando. Como eu disse, independente do local que ele esteja, é sempre importante observar quem pratica a ação, ok? Perfeito. Pessoal, agora nós vamos entender o nominative em sua tabela completa, com os pronomes possessivos. Então, eu tenho aqui o der, como eu mostrei para vocês que é o ein, que eu mostrei para vocês que é o kein, que é nenhum, mas eu tenho também os possessivos, mein, que é o meu, dein, que é o seu, sein, que é o dele, ia, que é o dela, sein, que é para neutro, que é o dele para palavras neutras, ou seja, uma criança, por exemplo, eu vou falar a bolsa dela, vou falar seine Tasche. Então, para palavras neutras, eu vou usar o sein, tá? Unser, nosso, euer, de vocês, ia, deles ou delas, e o ia com letra maiúscula, que é o seu formal, certo? Então, aqui eu tenho os possessivos. Como eu vou usar o nominative com os possessivos? Eu vou começar a escrever aqui, começando dando exemplos para vocês. Eu vou começar novamente com exemplo no masculino. Der Mann arbeitet, vou colocar hier mesmo. O homem trabalha aqui.
ein Mann arbeitet hier. Kein Mann. Colocar tudo. Arbeitet hier. O homem trabalha aqui. Um homem trabalha aqui. Kein Mann arbeitet hier. Que se eu colocar agora um possessivo, ele já vai dar uma ideia de marido. Mein Mann arbeitet hier. Tá? Então, aqui eu coloquei o der aqui da minha tabela aqui. Coloquei o ein da minha tabela aqui. Coloquei o kein da minha tabela aqui. E coloquei o mein da minha tabela aqui. Exemplo no feminino agora. Die Mutter. Por que eu coloquei? Porque são exemplos mais fáceis, que todo mundo conhece. Die Mutter arbeitet hier. Eine Mutter arbeitet hier. Keine Mutter arbeitet hier. Aqui que eu queria chegar com vocês nesse ponto. Meine Mutter arbeitet hier. Agora eu tô, deixa eu mudar a cor aqui. Eu tô no meu feminino, tá? Aqui, die aqui, olha. Eine aqui, keine aqui, meine aqui, certo? Daí no neutro, eu vou fazer a mesma coisa, né? Colocando todas seguindo a tabela. Agora eu vou seguir apenas no possessivo, tá? Já que essa primeira parte nós já vimos no exemplo anterior. Então, por exemplo, eu vou falar meu filho, tá? Eu vou usar o das Kind. Arbeitet não, mas nós poderíamos colocar outro verbo, né? Colocar assim só para das Kind lernt hier. A criança estuda aqui, né? Ein Kind lernt hier. Kein Kind lernt hier. Mein Kind lernt hier. Acabei colocando tudo mesmo. E para vocês perceberem aqui que eu tô com o meu neutro, né? Aqui, certo? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. No caso de possessivo, como que fica, né? Só vou colocar aqui no caso de plural. Vou colocar aqui. Die Kinder lernen hier. Keine Kinder lernen hier. Meine Kinder lernen hier. Por que eu copiei tudo de novo aqui? Porque eu queria mostrar para vocês um detalhe muito importante. Primeiro eu vou colocar aqui o traço para vocês identificarem. Eu tô aqui no meu plural aqui, tá? Meine, keine. Aqui. Meine aqui. O que eu quero mostrar para vocês é essa parte aqui. Um momento. Meine Mutter, meine Kinder. Observação. Eu copiei tudo isso para vocês visualizarem, para mostrar exatamente esse detalhe. Observação. Anotem aí.
quando a palavra que estiver à frente do possessivo for feminina ou plural, colocamos um E, tá? Então, Mutter, feminino, meine Mutter. Kinder, plural, meine Kinder, certo? Isso vocês vão fazer para todos os possessivos. Todas as vezes que a palavra à frente, ela for feminino ou plural, nós vamos colocar um E, tá? Vamos ver agora com outros exemplos com outros possessivos. Então, vou colocar aqui. Dein Vater heißt Peter. Deine Mutter heißt Sabine. Dein Kind, no neutro, Kind, filho, né? É no sentido genérico. Dein Kind heißt Thomas. Deine Eltern, seus pais, heißen Peter und Sabine. São duas variáveis sempre que vocês vão observar. Acertar, em primeiro lugar, acertar o possessivo, seu, dele, dela, enfim. E olhar para a palavra que está à frente. Olhar para a palavra que está à frente do possessivo. Se ela for uma palavra que for feminina, como Mutter, ou for uma palavra que estiver no plural, nós vamos colocar um E, tá? Então, assim vocês vão fazer com todos os outros possessivos. Vamos dizer que estamos falando do pai dele. Você vai falar o quê? Sein Vater, né? Sein Vater, colocar aqui a mesma terminação. A mãe dele, seine Mutter. A mãe dele. O filho dele, sein Kind. Os pais dele, seine Eltern. Tome muito cuidado, porque muita gente acha que sein Vater é o pai dele, seine Mutter a mãe dela. Aqui não é dela, aqui é dele. Esse E que está aqui na frente é referente à palavra que está na frente aqui, tá? Então, são sempre duas variáveis. Então, vocês cortem aqui, tá? E vocês acertem o possessivo e depois vocês vão colocar o E de acordo com a palavra da frente, tá? Aqui, certo? Colocar só o exemplo aqui no feminino, dela. Como que eu vou falar dela, o pai dela? Primeiro que o IA é minúsculo, só se for começo de frase que vocês vão colocar com letra maiúscula. Mas o dela é minúsculo, né? Então, Ihr Vater, Ihre Mutter, o filho dela, Ihr Kind, os pais dela, Ihre Eltern. Então, aqui eu tenho a minha flecha no dela, que está aqui, dela masculino, dela feminino, dela no neutro, tá aqui, e o dela no plural, que tá aqui, tá? Aqui no o dele, eu tô aqui, tá? Com dele, a mãe dele, seine, o filho, aqui, né, pessoal? E os pais aqui no plural, tá? Para que vocês consigam identificar. E assim vocês vão fazendo com todos os outros possessivos,
Pessoal, antes de começarmos a praticar tudo isso que estamos aprendendo, quero comentar também a respeito de alguns possessivos, como, por exemplo, vou colocar aqui rapidamente, unser, Vater, né? Não vou me estender, mas só vou colocar aqui o começo da frase, unser Vater, unsere Mutter, nossa mãe, nosso filho. Importante saber a tradução de tudo no começo, tá? Unser Kind, nosso filho, heißt. Und, só mostrando aqui, para não ficar dúvida, unsere Eltern, nossos pais, heißen, tal. Um possessivo que causa bastante dúvida e que também os alunos não usam muito, né? Não é muito usado, não é visto muito com tanta frequência, é o olha de vocês, né? Temos que observar aqui que ele muda na sua estrutura com palavras femininas à frente, ele fica eure. Então, se no masculino eu tenho olha, no feminino e no plural eu tenho eure, tá? Isso que eu tenho que observar. Vou colocar aqui o exemplo. Então, o pai de vocês, eu vou falar euer Vater. A mãe de vocês, eu vou falar eure Mutter. Olha como a estrutura muda. O R passa para cá, olha, eure. Não vai ficar mais euer. Euer Kind, eure Eltern, tá? Que é o de vocês, que está bem aqui a nossa tradução, tá? De vocês. O pai de vocês, a mãe de vocês, o filho de vocês, os pais de vocês. Nosso unser aqui. Vou colocar aqui essa parte de plural, só para a gente também já finalizar. Vou colocar aqui abaixo. Deles, o pai deles. Vai ficar letra minúscula também. Ihr Vater. A mãe deles, ihre Mutter. O filho deles, ihr Kind. Os pais deles, ihre Eltern. Pessoal, aqui eu tenho o plural e eu quero que vocês observem, né, essas terminações aqui. Então, ihre, aqui, olha, mãe, pais, tá vendo que nós colocamos todos eles? Todos os possessivos seguem essa regra aqui, olha, do E para palavras femininas e palavras no plural, tá? Então, eu vou colocar aqui o possessivo que eu não coloquei ainda, só vou colocar o exemplo também para nós finalizarmos e lembrar que o seu formal eu tenho na realidade, deixa eu pegar até outra cor aqui, eu tenho na realidade dois tipos de seu, dois. Sempre eu tenho esse daqui, que é o informal, e esse aqui, formal, ia, aqui abaixo. Então, dein e ia, letra maiúscula aqui, tá? Então, vou colocar aqui, mesma coisa, eu quero falar, né? Seu pai, dein, eu até tinha colocado lá em cima, dein Vater, né? Mesma situação, dein, sua mãe, deine, tá? Eu quero mostrar para vocês, vou colocar só aqui para não fugir a linha de raciocínio, né? Dein Kind, deine Eltern. E aqui acima eu vou colocar esse aqui no dein aqui, né? E aqui eu vou colocar, só para nós finalizarmos aqui, lembrando que é letra maiúscula, ia Vater, tá?
ihr Vater, letra maiúscula, ihre Mutter, sua mãe, ihr Kind, seu filho, ihre Eltern, seus pais, tá? Então, sempre observando isso, colocando aqui o finalzinho não só, pessoal, para pessoas, mas para qualquer tipo de objeto, né, que esteja à frente do seu possessivo, mesmo que seja um objeto qualquer ele que for, qualquer que seja, feminino ou plural, ezinho aqui. Essa é a regra dos possessivos para nominativo, ok? Pessoal, então aqui, agora chegou a hora de praticarmos. Nós vamos ver o que ficou dessa explicação, o que vocês absorveram dessa explicação das declinações com possessivos no nominativo. Então, eu trouxe aqui um exemplo para nós. Ist das deine Uhr? É este o seu relógio? Tá? Eu coloquei o die para saber que relógio é uma palavra feminina, tá? Então, o e que está aqui porque o ua é feminino, então ficou deine, seu relógio. Vou colocar aqui a tradução. Esse é seu relógio? Nós vamos falar o quê? Nós vamos responder que eu tenho uma figura feminina, então vou colocar assim, não. Esse é o relógio dela. Não. Esse é o relógio dela. Tá? Então, nós vamos negar juntos e vamos aplicar o possessivo correto. Então, são duas variáveis, acertar o possessivo, né? Então, vou dar um minutinho, você pode parar esse vídeo, pode tentar fazer e nós vamos conferir, ok? Respondendo, nein, das ist. Vamos procurar o possessivo, nós vamos pegar o dela primeiro, ia. Agora, nós vamos nos concentrar nessa palavra aqui, ua, então vai ficar ihre, ua. Duas coisas a observar, acertar o possessivo, né? Acertar o possessivo e olhar para esta palavra da frente. Então, se é uma palavra feminina, eu vou colocar um e aqui, por isso que ficou ihre, ua, certo? Próximo, pessoal. Aqui eu tenho, vou colocar aqui. São estas as suas fotos? São estas, plural, as suas fotos. São essas suas fotos, tá? Tem um plural. Nós vamos falar o quê? Não. Vou colocar aqui, peraí. Não. Essas são as fotos. Vou colocar um pouco mais abaixo aqui. Deles. Tá vendo a minha figura aqui? A minha figura no plural. Então, não, essas são as fotos deles. Então, eu tenho aqui, vou deixar você fazer. E eu vou colocar aqui para nós, para conferirmos. Nein, das sind, porque é plural, é as fotos. Das sind. Vamos procurar o possessivo deles. Minúsculo, assim. Então, a gente acertou o possessivo. Agora, nós vamos olhar para fotos, que está no plural. Então, das sind ihre, letra maiúscula aqui, fotos. Tá? Então, só para circular aqui. Né? O E, por causa de fotos aqui. Duas variáveis. O possessivo e a palavra da frente, ok?
Próxima. Aqui eu tenho uma figura masculina. Eu tenho a palavra Kugelschreiber, que significa caneta. Então, vou colocar um pouco abaixo aqui. Esta é sua caneta? Essa é sua caneta? Essa é sua caneta? Caneta é uma palavra masculina, que eu coloquei o der aqui para identificar que é uma palavra masculina, né? Vamos colocar o quê? Não. Essa é a caneta dele. Então, tem a figura masculina, vamos falar que a caneta é dele, tá? Então, podem fazer. Eu vou conferir aqui com vocês. Então, vai ficar Nein, das ist. Nós vamos colocar o possessivo dele, que é sein. Não vamos colocar um e, porque Kugelschreiber é uma palavra masculina. Então, com masculino e com neutro, não colocamos um e aqui. Tudo bem? Vamos para a próxima. Pessoal, aqui eu tenho plural novamente aqui nas pessoas, tá? Tenho rádio, que é uma palavra neutra. Então, seria a pergunta aqui, né? Esse é seu rádio? Rádio? Esse é seu rádio? Não. Esse é o rádio deles. Não. Esse é o rádio deles. É isso que nós vamos montar. Podem fazer. Eu vou conferir agora. Nein, das ist. Vamos pegar o possessivo deles ou delas, que é o mesmo. Vocês podem consultar a tabela, que é o ia, que é o deles. E vou colocar rádio aqui. Não vou colocar um e, porque eu tenho rádio neutro. Rádio é uma palavra neutra, então não vamos colocar um e aqui. Não é necessário. Muitos alunos têm dúvida e colocam, pessoal, das sind aqui. E não é sind, porque o rádio está no singular. Este é o rádio deles. Aqui está no plural. Então, aqui está no plural, que eu já estou usando o ia, que é deles. Porém, rádio está no singular. O rádio é deles. Então, não podemos confundir isso. O rádio é singular. Deles aqui. O deles está no plural. Vocês compreendem isso? Vou passar. Nós temos aqui uma figura feminina, uma menina, uma figura feminina. Eu tenho a minha pergunta. Essa é sua luminária? Então, eu vou pegar aqui, colocar a questão, né? Essa é sua luminária? Essa é uma palavra feminina, tanto no português quanto no alemão, porque Lampe é uma palavra também dia, uma palavra feminina também em alemão, tá? Então, eu tenho aqui no Lampe feminino, né? Então, a nossa pergunta, a nossa resposta, não. Essa é a luminária dela, certo? Então, podem fazer e nós vamos conferir. Pode pausar o vídeo.
Vou colocar aqui a nossa resposta, certo? Então, vamos ver como que ficou essa? Nein, das ist. Vamos pegar o possessivo dela, podem consultar a tabela. Possessivo dela é ihr, então nós acertamos o possessivo. Agora, Lampe, feminino, ihre. Letra maiúscula na sequência, Lampe. Ao pé da letra, não, esta é dela luminária. É nessa ordem que vai ficar, tá? Apesar de aqui no português o dela ficar desse lado, em alemão, os possessivos, eles vêm antes dos substantivos, ok? Perfeito, vamos lá então. Pessoal, aqui eu tenho mais um exemplo. Fernsehapparat, televisão, aparelho de televisão, né? Então, aqui, vou colocar a pergunta. Essa é sua televisão? O aparelho, né? O televisor, o jeito que vocês preferirem. Televisão. Em alemão, essa palavra é uma palavra masculina, der. Nós vamos falar, não. Essa é a televisão deles. Plural, certo? Então, podem fazer como que vai ficar, né? Essa questão nós vamos fazer juntos para ficar realmente bem claro para vocês como que funciona isso. Vamos lá, podemos conferir, então? Então, vou colocar aqui. Nein. Das ist. Vamos pegar o deles. Ia. Vamos colocar Fernsehapparat. Aqui. Então, eu tenho ia, que é o deles. Não vou colocar um e aqui, porque Fernsehapparat é masculino. Ok? Tá ficando mais claro? Vou continuar mais um pouquinho aqui, tá? Vamos lá. Mais um exemplo para nós, onde o nosso substantivo aqui, Batterien, baterias, está no plural, né? Então, tem a figura masculina, então nós vamos colocar a nossa questão. Essas são suas baterias? Perguntas em alemão começam com verbo, por isso que essa diferença aqui, essas são e sind das, são essas, porque em alemão começamos perguntas com os verbos, tá? Com o verbo aqui, certo? Por isso essa diferença aqui. Então, não, essas são as baterias dele, tá? Então, nós vamos fazer essa também e ver o que ficou, como que vocês vão montar essa estrutura aqui, tá? Não podem fazer. Eu vou colocar a nossa resposta aqui. Vocês podem pausar, né, quanto tempo for necessário. Nein. Das sind, porque eu tenho plural, as baterias estão no plural, das sind. Possessivo dele, que é o sein. Bateria está no plural, vou colocar um e aqui. Seine Batterien. Tá? Aqui, né? Por causa da bateria, que está no plural, sind, certo? Fizeram assim? Vamos lá para a próxima. Mais um exemplo. Câmera é uma palavra feminina. De câmera, câmera. Então, nós vamos aqui para a pergunta. Essa é sua câmera? Falar, não, essa é a câmera dela, tá? Não, essa é a câmera dela.
coloco aqui as traduções de tudo, para que tudo fique muito bem claro para vocês, tá? Então, vamos lá, podem fazer. Conferindo. Nein. Das ist, dela, ihr, letra minúscula. Câmera é feminina, a regra é feminino e plural, então eu vou colocar um E. Câmera. Então, se vocês pararem para pensar, são duas coisas sempre a observar. São sempre duas, tá? O que podemos tirar desse exercício é isso, tá? Então, sempre fiquem concentrados nas duas variáveis, para que vocês não cometam erros. Tudo bem? Ok. Pessoal, eu queria fazer aqui um breve comentário a respeito dos pronomes pessoais no nominativo. Aqui eu tenho os primeiros pronomes pessoais que um aluno aprende quando começa a estudar alemão, são esses pronomes aqui, né, que vocês já conhecem, que é o ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. São os pronomes pessoais. Eu coloquei aqui, relacionei a tradução de cada um deles. Isso vocês vão encontrar na tabela, que eu vou disponibilizar aqui também para vocês baixarem, a tabela do nominativo. Eu só queria mostrar para vocês que aqui eu tenho as pessoas. Assim como eu pratico a ação, como eu mostrei para vocês, como der Vater wohnt hier. Então, aqui praticação, nada me impede de colocar um pronome pessoal também. Ele mora aqui. Er wohnt hier. Tá? Assim como eu colocava de Mutter, né? Wohnt hier, eu posso colocar ela mora aqui. Então, vocês vão substituindo pelo pronome pessoal que vocês querem. Então, a classificação do nominativo, ela contém também pronomes pessoais, todos que praticam a ação, tá? Então, eu tenho aqui. E o es, para que serve? O es serve para palavras neutras. Então, se eu falo, por exemplo, das Kind ou das Mädchen, por exemplo, né? Vou colocar o lernt, né? Estuda aqui, eu quero falar ela estuda aqui, eu quero me referir à criança, eu vou usar o es. Es lernt hier. É para isso que serve aqui o es. E vocês vão colocando de acordo com o que vocês querem, né? Então, Thomas und Peter lernen hier. Thomas und Peter lernen hier. Eles estudam aqui. Eles estudam aqui. Nós vamos no sie, de eles e elas aqui. Então, vocês vão substituindo. Só um simples comentário aqui. Eu sei que vocês, muitos até já viram isso. É só para não deixar de lado os pronomes pessoais, já que estamos vendo toda a classificação do nominativo. Quero deixar claro também que esses pronomes pessoais não servem apenas para pessoas. Se eu estiver me referindo a substantivos masculinos, por exemplo, der Hut, pegar o chapéu mesmo, der Hut ist schön, o chapéu é bonito, eu posso me falar também, ele é bonito, er ist schön. Então, todas as palavras que forem masculinas, eu posso tratar como er, tá? Não só para pessoas. Eu vou colocar aqui, die Lampe ist teuer, a luminária é cara, ela é cara, sie ist teuer, tá? Neutro, palavras neutras, das Buch ist billig, o livro é barato, es ist billig, tá? E o plural, né? Die Kinder sind klein. Kinder não, estamos no substantivo de Bücher.
sind teuer. Eles, sie sind teuer. Então, só para mostrar para vocês aqui que os pronomes pessoais vocês vão usar para objetos também, tá? Quando estiverem se referindo a objetos. Ok? Continuando. Pessoal, eu resolvi classificar aqui, relacionar aqui, antes de encerrarmos, antes de finalizarmos esse curso, para que tudo fique muito bem claro. Então, eu tenho aqui o exemplo com der Hut, que é o chapéu, der Hut. Então, eu vou colocar aqui. Nós vamos montar praticamente juntos, der Hut. Lembrando que estamos no nominativo, onde praticamos a ação. Então, der Hut ist schwarz, por exemplo. Quero mostrar para vocês que aqui está praticando a ação de ser. Então, aqui a gente tem o nominativo na nossa tabela. Ein Hut ist schwarz. Seu chapéu. Vamos pegar o seu agora. Tenho dois tipos de seu. Dein Hut ist schwarz. Eu tenho o seu formal também. Qual o seu formal? Letra maiúscula. Ihr Hut ist schwarz. Certo? Não tem o E aqui porque Hut é masculino. Tudo bem? Agora um exemplo com feminino. Die Tasche, a bolsa. Então, die Tasche ist schön. Eine Tasche ist schön. Agora eu quero ver com vocês no sua, né? Que nós não vimos o sua, né? Seu, sua. Informal, deine. Lembrando que nós estamos colocando o E por causa da bolsa. E no formal, sua bolsa no formal seria ihre. Quando eu digo formal, eu estou me referindo quando vocês estão falando com pessoas que você não tem tanta liberdade, você tem uma certa distância, né? Então, nós usamos o formal. Deine, quando eu uso deine, colegas, próximos, parentes, crianças, nós vamos tratar como dein, tá? Ihre no tratamento formal, certo? Ok. Trouxe aqui para nós um exemplo com plural também, né? Então, os livros, die Bücher. Aqui vocês podem estar conferindo com a sua tabela. Sind, são velhos, alt. Muitos me perguntam também em relação ao adjetivo, né? Então, tanto singular quanto plural, aqui o adjetivo não muda, tá bom, pessoal? Fica alt mesmo. Vamos aqui, ó. Seus livros. Eu tenho os dois, vamos trabalhar com os dois, que é o primeiro, seu informal, deine Bücher. E o seu formal, só pra gente concluir aqui, ihre Bücher, certo? Então, aqui o exemplo, livros no plural, a gente colocamos aqui um E, certo? Letra maiúscula, seu. Vamos para a próxima. Trouxe exemplo agora para nós com o nosso e o de vocês. Esses dois possessivos que nós não colocamos exemplos com eles ainda. Então, vou colocar aqui, no caso de nosso, certo? Chapéu é uma palavra masculina, der Hut. Então, unser, nosso, unser Hut, ist schwarz. Nosso chapéu é preto. Chapéu de vocês é preto. Euer, esse possessivo não é muito trabalhado. Hut ist schwarz.
Não tem o E, Ruth masculino, ok? Perfeito. Próximo. Pessoal, vamos ver agora nossa com palavra feminina de Tasche feminino, tá? Então, eu tenho aqui, sempre comparando com o gênero da palavra no alemão. Alguns cometem erros, né? E comparam com o gênero no português sem perceber, né? Sempre comparando com o gênero no alemão aqui. Então, aqui eu tenho unsere Tasche ist schön. Nossa bolsa é bonita. Bolsa de vocês, ou vossa, né? Eu coloquei de vocês por o pessoal estar mais acostumado, não estar tão acostumado com o termo vosso, vossa, né? Então, eu vou colocar de vocês, para ficar bem claro mesmo. Então, eu tenho aqui, essa estrutura muda, como eu mostrei na nossa tabela inicial, então, aqui vai ficar eure Tasche. A bolsa de vocês ist schön. Como eu disse, apesar de ser de vocês aqui, o ist permanece no singular, porque ele está fazendo referência à bolsa. Tudo bem? Ok. E por último agora, o exemplo com o plural de Bücher, né? Então, eu tenho aqui o nosso, que nós vamos colocar unsere, e por causa do livro, dos livros, Bücher, sind alt, tá? E aqui, finalizando, enfim, aqui, né? Colocando eure, o livro de vocês, eure Bücher sind alt. Ok? Pessoal, esse é o nosso último exemplo. Eu realmente espero que tenha ajudado vocês a entender melhor como funciona essas declinações com nominativo, né? Com artigo definido, com artigo indefinido, com a negação, com os possessivos, como que vocês vão trabalhar com isso. Sempre lembrando que vocês vão identificar quem pratica ação, que é a função real do nominativo em uma oração, é como se fosse o sujeito no português, tá? Então, espero que vocês realmente tenham gostado e tenha sido útil, né, essas informações para vocês. Eu quero ver como que ficou isso na nossa prova. Nós vamos fazer uma prova aqui final, para que eu possa avaliar de perto como que ficou, o que vocês entenderam disso. Tudo bem? Fico à disposição, pessoal. Até mais.